Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.eadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 13, que tem como tema as orações dos santos no altar de ouro. A lição, ela tem duas partes, ela é um pouco mais curta nos tópicos, porém ela tem bastante conteúdo. E ela está baseada no texto áureo em Hebreus 4:16 e a leitura bíblica em classe em Levítico 16, 12 e 13 e Apocalipse 5, 6 ao 10. A lição hoje ela vai abordar acerca das orações dos santos, representada aí pela fumaça do incenso e por todo o aparato na liturgia no que diz respeito a acender e trabalhar o incenso diante do Senhor, porque ficava diante da cortina, e nós vamos aprender que também o altar do incenso fazia parte dos utensílios do Santo dos Santos. Nós sabemos que dentro do Santo dos Santos havia apenas a Arca da Aliança, mas do lado de fora o altar de incenso bem na frente da cortina, do véu, daquela cortina que separava o santo lugar do santíssimo lugar. Nós sabemos e vamos aprender que o altar do incenso ele fazia parte do Santo dos Santos, porque o incenso entrava dentro do Santo dos Santos. E temos aqui muitas lições e raízes de ensino por meio desta lição. A primeira parte da lição nos diz assim, preste bem atenção, você vai poder baixar os slides e acompanhar conosco nesta videoaula. A primeira parte diz assim, o lugar santíssimo. Primeiro tópico, o lugar santo. Subsídio teológico. O altar do incenso é considerado parte da mobília do Santo dos Santos, porque a fumaça do incenso entrava dentro do Santo dos Santos. Visto que a fumaça do incenso representava a oração dos santos, isso indica duas coisas. Primeiro, a oração dos santos é a única coisa entre os homens que pode adentrar o ambiente celeste. Segundo, Deus desejava, ou Deus deseja, um relacionamento diário com seus filhos. Aplicação. O candelabro indica que Deus é a luz que nos guia. A mesa dos pães indica que Deus é o nosso sustento. O altar do incenso indica as orações dos santos diante de Deus e o seu agir entre seu povo. Vamos entender este conteúdo. Nós sabemos que o altar ficava na frente do véu ou da cortina, e o altar com este incenso, quando ele era aceso, fazia com que o incenso enchesse o Santo dos Santos. Então nós sabemos que o incenso representa a oração dos santos. E aí, como nós também entendemos que o Santo dos Santos simboliza o céu, porque o santo lugar onde o sacerdote ficava todo dia representa a terra e o fato de Deus desejar que os seres humanos busquem ele todos os dias. Mas o Santo dos Santos representa o céu, porque o sacerdote só podia uma vez no ano entrar no Santo dos Santos, porque era símbolo do céu. É tanto que dentro da arca que estava ali, o maná não apodrecia, porque as coisas no céu, elas não perdem a validade, elas não estragam. Então, a oração dos santos, ela consegue adentrar a dimensão celeste. Por quê? Porque o incenso, que era aceso pelo sacerdote, adentrava o Santo dos Santos. Isso significa que Deus, ele aceita a oração dos seus filhos e as palavras dos filhos de Deus têm o poder de adentrar o ambiente celeste e ter efeito no que diz respeito ao agir de Deus, tanto na vida dos seus filhos, como também no universo. Por isso que a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração tem efeito tanto na terra como no céu. Deus é misericordioso e aceita a oração dos seus filhos. E é isso que representava o incenso ali saindo da mesa e adentrando no Santo dos Santos. Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico nos diz assim, o altar do incenso, subsídio teológico. Ainda que, originalmente, a fumaça do incenso possa ter simbolizado
a assimilação dos dons da deidade, porque num primeiro momento representava os dons, o agir da fumaça, uma vez queimado sobre o altar, não demorou muito tempo para tornar-se emblema das orações dos fiéis, conforme Salmo 141, verso 2, Apocalipse 5 e 8 e também Apocalipse 8, 3 e 4. Aplicação. Nossas orações devem estar diariamente diante de Deus. Vamos entender este conteúdo. Nós sabemos que, primariamente, a fumaça representava o agir de Deus. Mas, com o passar do tempo, logo isso teve um entendimento no coração dos filhos de Deus de que também representava as orações dos santos. Tanto que nós vimos o salmista Davi dizendo que a oração dele deveria ser aceita, ou que fosse aceita a oração dele como um incenso agradável diante do Senhor. Então nós entendemos nitidamente que as nossas orações, ela tem o efeito de um incenso que Deus recebe diante dele e ainda se agrada do seu aroma. Como Deus se agrada da oração dos santos. É por isso que nós devemos sempre, um dos maiores e melhores sacrifícios diante de Deus são as nossas orações, ou é a oração do Filho de Deus. Por isso que a Bíblia sempre incentiva os filhos de Deus a estarem buscando ao Senhor, falando com Ele, pedindo a Ele e estando diante da sua face. Aleluia! Tópico 3. O tópico 3 da lição diz a composição do incenso. Agora nós vamos ler aqui em relação aos ingredientes do incenso e o que representa esses ingredientes na linguagem espiritual. Subsídio teológico, a fórmula do incenso, tanto quanto a fórmula do óleo santo, conforme os versículos 22 e 23, era um segredo guardado pelos sacerdotes. O estoraque era um óleo tipo mirra. A ônica era uma especiaria extraída de um molusco encontrado no Mar Vermelho. O gálbano era uma resina aromática extraída de plantas asiáticas. E o incenso puro era uma goma resinosa extraída de certas árvores. Aromatas. Vamos ver o que significa isso. Temos aqui a tradução de uma raiz hebraica que significa cheirar. Quando você lê na Bíblia essa questão do aroma, literalmente Deus cheirava. Eram usados esses 4 ingredientes em proporções iguais. Apesar da lição, a própria Bíblia fala, de 3 ingredientes, mas nós sabemos aí que tinha todo um aparato de resinas esses ingredientes. E eram usados esses 4 ingredientes em proporções iguais, mas nenhuma quantidade é especificada. A Bíblia fala dos ingredientes que Deus pede, e uns até acham que o mesmo aroma, ele também tem o mesmo significado de gálbano, era uma espécie de um elemento só, mas só fazer aqui uma divisão, uma subdivisão, mas a lição vem falando e a Bíblia também fala de 3 ingredientes, mas a Bíblia, apesar de especificar, não especifica a quantidade, mas nenhuma quantidade é especificada como se dá no caso do óleo santo, que Deus especifica a quantidade do óleo, da unção. Quase todo incenso usado no mundo antigo era uma única substância aromática simples. O incenso usado por Israel destacava-se devido à sua composição sem igual. Agora vamos ver aqui o que é o estoraque. As civilizações daquela época aproveitavam o óleo essencial do estoraque para fazer medicamentos, perfumes e incensos. E nós sabemos que os historiadores encontraram muito estoraque, tanto no Oriente como na América. No México, em países aqui da América foi encontrado o estoraque. É usado até hoje. Na medicina, o estoraque foi muito utilizado no combate a infecções de diversas espécies. E a explicação tem muita lógica. A própria resina tem uma função semelhante na árvore. Combater doenças e patologias da planta. O estoraque, como óleo, indica na linguagem espiritual que as orações devem estar de acordo com a vontade do Espírito Santo e também que ela tem poder curativo. Vamos entender esses slides. Nós sabemos que
que o estoraque, ele tinha um poder medicinal. E ele era um óleo. Na linguagem espiritual, Deus estava pedindo esse ingrediente para indicar que as nossas orações devem estar de acordo com a vontade do Espírito Santo. Pois óleo, qualquer tipo de óleo na Bíblia que você lê, ele indica a pessoa do Espírito Santo. Então o estoraque é um óleo. E quando esse óleo era usado, também esse óleo tinha um poder medicinal. E isso indica que as nossas orações feitas na vontade do Espírito Santo, elas têm o poder de curar a alma e também curar o corpo e solucionar muitas situações. Porque cura traz a ideia de soluções. Então, o estoraque representa isso. Orar na vontade da unção do Espírito, na vontade do Espírito Santo, e também entender que esta oração na vontade do Espírito Santo tem poder para curar. Ainda olhando no slide, continuando a leitura, a estoraque do hebraico, nataf significa gota. O que é isso? Arbusto de origem asiática, que produz uma resina aromática, sem corte, ou seja, não precisava cortar para essa resina brotar, essas gotas surgirem. Mas de forma espontânea, essas gotas vinham como se fossem pingos, ou gotas mesmo. O que isso significa? Aplicação. Isto nos ensina que as nossas orações têm que ter um sentido espontâneo, regado a lágrimas em gratidão ao nosso Deus. Vamos entender esse conteúdo. Assim como a gota saía da planta, espontaneamente, Deus pediu, olha, vocês façam incenso com o estoraque, e eu quero que vocês entendam, hoje, pela plenitude do Espírito em nós temos muito mais compreensão. Mas era Deus querendo falar, eu quero que vocês me busquem com espontaneidade e que me busquem ainda com lágrimas. Lembra aquela mulher que entrou na casa do fariseu e chorava e falava com o Senhor Jesus? Essa é a ideia, buscar a Deus espontaneamente, com lágrimas, com o coração quebrantado. A Bíblia diz que Deus não rejeitará. Aleluia! Aí a ideia que transmite o estoraque e o seu significado espiritual. Vamos ver aqui as plantas, ou a planta e a resina estoraque. Você está vendo na imagem aí, é uma árvore com uma planta bem frondosa, e no canto direito da imagem você vê ali uma gota brotando do tronco. Então essa resina eles extraíam e depois eles faziam então uma espécie de pó, eles moíam, e aí então ali você já vê o estoraque preparado para ser usado com o incenso, como um incenso, juntamente com os outros dois ingredientes, né? E se você for fazer uma separação mais apurada, você faz aí 4 ingredientes, mas são 3 ingredientes na verdade. E você está vendo aí o estoraque. Mas tem mais um, vamos ver o próximo slide, que diz a ônica. A Bíblia fala da ônica. O que é a ônica? A ônica significa profunda, ou seja, era um molusco marinho de águas profundas, que tem em suas conchas membranas fibrosas, odoríferas, ou seja, exalam odor, com cheiro, que quando queimadas exalam um aroma suave e duradouro. E a questão é exatamente no cheiro duradouro que a ônica produzia. Aplicação. A nossa oração ao Senhor tem que ser profunda e sincera, buscando o coração do nosso Deus, sem nenhuma reserva, mas numa entrega total ao Senhor. Vamos entender esse slide. Nós temos aqui a ônica, ela era buscada no Mar Vermelho e nós sabemos que havia uma certa profundidade e eles buscavam ela e moíam ela. Moíam e queimavam. É uma concha. Logo à frente você vai ver o slide. Então era usado para queimar e o odor da ônica, ele tinha uma duração prolongada. Mas isso tem uma realidade espiritual, um significado espiritual. Assim como necessitava buscar profundamente, a ideia é essa, buscar a Deus de forma profunda, de forma constante, de forma quebrantada,
para que Deus possa então se agradar da nossa busca. Nós temos aqui o slide que mostra a ônica. É uma concha. E eles pegavam então o molusco de dentro desta concha e queimavam. E também muitos moíam, quebravam esta concha e acabavam moendo, viravam um pó. E muitos até incendiavam este pó. Nós temos aqui o gálbano. Vamos ver o conteúdo do gálbano, do hebraico elebe, que significa a parte mais rica. Olha só que lindo, irmãos. Planta sempre verde, nós já vou mostrar a foto para os irmãos, com canais oleíferos, de onde se extrai um perfume medicinal e aromático, quando cortado ou ralado. Aplicação. Isto indica que a nossa oração deve ser com o coração quebrantado e humilhado. Quando eles ralavam, né, o gálbano, isso falava da humilhação. Um coração quebrantado e humilhado perante o Senhor de forma pura, abundante e oferecendo o nosso melhor. A palavra gálbano, vamos entender o conteúdo aqui. A palavra gálbano significa a parte mais rica. Então tinha que ser oferecido com abundância diante do Senhor. E esse perfume aromático, quando ele era preparado, ele tinha que ser ralado. E isso dá a ideia de humilhação. A planta, ela ficava, apesar de ser bela, ela ficava humilhada, porque ela era desgastada. Mas isso tudo traz a ideia, no sentido espiritual, de nos humilharmos perante o Senhor, oferecendo o nosso melhor, que é isso que a palavra gálbano significa, a parte mais rica. O que há de melhor em nós, irmãos, vamos entender esse slide aqui, o que há de melhor em nós, nós devemos oferecer para o Senhor. Aleluia! Por isso que o Senhor pede esses 3 ingredientes, o estoraque, a ônica, o gálbano, que tudo isso tem um sentido espiritual riquíssimo e maravilhoso para nos ensinar a vontade do Senhor. Vamos para frente aqui. Nós temos o 4º tópico, que fala sobre a cerimônia. Nos diz assim, subsídio teológico. A palavra incenso vem da primitiva raiz hebraica, catar, e significa transformar em fragrância pelo fogo. Olha que lindo, irmãos. Isso aqui traz uma ideia espiritual fantástica para os dias de hoje. Transformar em fragrância pelo fogo. O altar de bronze expressava uma grande verdade que é: o sangue que era derramado representava o sangue de Cristo, que nos possibilita ser aceito diante de Deus. Também era necessário acender o incenso com a brasa do sacrifício. O que isso indica? Isso indica que precisava haver dedicação e fé para buscarmos a Deus. Também, brasa na Bíblia representa a palavra de Deus. Isso indica que nossas petições devem estar de acordo com a palavra de Deus. Aplicação. Para que nossas orações sejam aceitas diante de Deus, é preciso que seja visto em nós o precioso sangue de Cristo e a devida dedicação diante de Deus. Vamos entender este conteúdo. A lição vem falando que para chegar no altar do incenso, era necessário passar primeiro pelo altar de bronze, lá fora. O altar de bronze era o altar do sacrifício. O sacerdote ficava lá fora, primeiro ele sacrificava, vertia o sangue, fazia a expiação, e depois pegava a brasa do altar de bronze, entrava dentro do tabernáculo e com a brasa do sacrifício, depois de ter aparecido o sangue, ele chegava e acendia o incenso. O que isso significa? Para que nós, visto que o incenso fala das orações dos santos, para que nós possamos chegar diante de Deus e ser aceito, tem que ser visto primeiro em nossa vida o sangue de Jesus. Por isso que a brasa deveria vir do altar de bronze, porque lá aparecia o sangue do sacrifício. E também esta brasa na Bíblia ela também representa a palavra de Deus. A Bíblia diz que foi tirada uma brasa do altar de Deus e purificado o pecado de Isaías. O que purifica a vida do crente, nós sabemos que é a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra que os tenho falado. E o próprio Senhor Jesus diz em João 17:17, santifica-os na verdade.
a tua palavra é a verdade. Então, quando você lê brasa na Bíblia, dependendo do contexto, indica também a palavra de Deus. Então, isso significa que o incenso deve ser oferecido de acordo com a palavra de Deus, porque a brasa tinha que vir lá do altar. Aquela brasa do sacrifício e também o sangue de Jesus, ele tem que estar na nossa vida. E outra coisa interessante, irmãos, tem uma raiz de ensino aqui. De todos os utensílios do tabernáculo, o único que tinha as mesmas medidas era o altar do incenso. Nós sabemos que a mesa dos pães não tinha a mesma medida, nós sabemos que a arca não tinha a mesma medida, e isso também tem uma lição no que diz respeito ao que Deus fez por nós ser muito maior do que nós podemos ter feito para Deus. Agora, o altar do incenso tinha as mesmas medidas. O que isso significa? Isso traz a ideia, irmãos, que as bênçãos que nós iremos receber da parte do Senhor Jesus para esta vida, porque só tem uma coisa que o povo de Deus recebeu de graça, foi o sacrifício na cruz do Calvário. Agora, as demais provisões que nós precisamos para esta vida, elas virão na mesma proporção das nossas petições. Então, o fato do altar do incenso ter as mesmas medidas, isso significa que as bênçãos virão para a minha vida na mesma medida conforme eu estiver pedindo para Deus. Se eu pedir, eu irei receber. Por isso que Jesus fala em Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á. É condicional. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Por todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra, e ao que bate, lhe será aberto. Então, a bênção será na mesma proporção da minha busca. Por isso que o altar do incenso tem as mesmas medidas. Se eu buscar, Deus na mesma medida vai me responder. Aleluia! Nós temos aqui, irmãos, vamos para frente, a segunda parte, as orações dos santos. Primeiro tópico, a receita para uma oração perfeita, nosso incenso. Subsídio teológico. A oração é a prática mais antiga do povo de Deus. A oração é o meio de comunicação para mantermos o relacionamento com o Senhor. Por isso, a Bíblia ensina que devemos orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Aplicação. Assim como o incenso precisava ser aceso diariamente, Deus deseja que nos comuniquemos com Ele diariamente. Vamos entender esse conteúdo. A oração é a prática mais antiga do povo de Deus. É a única maneira de mantermos o relacionamento íntimo com Deus. Ora, quando eu dou palestra para os jovens, e a gente fala também da questão do namoro, e os jovens namoram, é um período de conhecimento, eles vão conhecendo a personalidade, o lado emocional, os gostos, a maneira de agir, de pensar, de querer viver os projetos, os planos, os sonhos. Se houver uma concordância, haverá todas as condições para um casamento de alma. E por fim, então, a constituição da família. Mas eu digo a eles que na intimidade é a possibilidade do relacionamento aprofundar-se. Não existe como aprofundar um relacionamento mantendo distância um do outro. Só existe como ter íntima comunhão se as pessoas se aproximarem. E é na intimidade que vai surgir um diálogo profundo, que vai surgir uma comunicação amável, vai surgir um relacionamento íntimo. E isso traz a ideia que quando nós nos aproximamos de Deus, nós crescemos em intimidade. Quando nós falamos com o Senhor, nós crescemos em amizade com Deus. Nós nos comunicando com Deus, nós aprendemos com o seu Espírito a vontade de Deus, porque Ele comunica no nosso coração. Quando nós perguntamos algo para Ele em oração, Ele sempre responde. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinaria, nos guiaria quando nós falamos com Deus e abrimos o ouvido do nosso Espírito, Ele fala conosco em oração. Então é por meio da oração que aumentamos a nossa intimidade com Deus. Aleluia! Vamos aqui para o segundo tópico, a oração como sacrifício ao Senhor. Subsídio teológico. Uma das maneiras de apresentarmos nossos corpos ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável é por meio da oração, conforme Romanos 12:1. Aplicação.
Devemos buscar ao Senhor enquanto podemos achá-lo, conforme Isaías 55:6. E não devemos se apressar em sair da sua presença, conforme Eclesiastes 8:3. Só entendendo este conteúdo, uma das maneiras de apresentar, você já leu Romanos 12:1, que é para a gente apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. A melhor maneira de apresentarmos diante do Senhor como um sacrifício vivo é por meio da oração. Porque, na verdade, irmãos, sacrifício no Antigo Testamento, a grande maioria dos sacrifícios eram feitos com carne. Então, nada melhor que nós pegarmos a nossa carne e sacrificarmos ela no altar da oração. Sacrificando a carne, estaremos abrilhantando o nosso espírito. Nós temos que disciplinar a nossa carne. Quando nós colocamos a nossa carne em disciplina, nós conseguimos andar mais em espírito. Aleluia! Tópico 3. A oração dos santos na grande tribulação. Olha só que interessante o poder da oração. Subsídio teológico. As orações dos santos têm o poder de influenciar o universo e mover a justiça de Deus em favor do seu povo, conforme Apocalipse 5:8. As palavras dos filhos de Deus têm o poder de mudar as situações e as esferas do universo, conforme Tiago 5:16. Aplicação: a oração nos aproxima de Deus e as bênçãos de Deus se aproximam de nossas vidas, ou se aproxima de nossas vidas. Aleluia! Entendendo esse conteúdo, cada vez que um filho de Deus abre a boca para falar com Deus em oração no nome de Jesus, não são simples palavras lançadas ao vento, mas é a influência poderosa pelo Espírito Santo que move o universo em favor das causas do reino. A oração, ela é uma influência que pertence ao reino de Deus, capaz de mudar as situações em todas as esferas do universo, seja na terra ou seja no céu. E a Bíblia dá prova disso. Por isso que as orações dos santos estão sendo depositadas num cálice, principalmente as orações dos santos da grande tribulação, e essas orações, nesse cálice, serão jogadas, derramadas, lançadas na terra. E essas orações terão efeito de juízo sobre os ímpios que ficarem na grande tribulação naqueles dias. Então, as orações dos santos, ela tem um grande poder de trabalhar em favor das causas do reino. Por isso que nós devemos orar. Por isso que nós devemos, eu costumo dizer que um santo pode até deixar de viver na face dessa terra. Porém, o efeito das suas orações não sai da face da terra. É tanto que nós vimos pessoas no mundo que tinham desejos e orações, eles morreram, mas as suas orações tiveram efeito na face da terra. Uma delas, nós temos aí o famoso discurso do pastor americano, que ele tinha um sonho, e um dos maiores discursos que foram feitos na época moderna foi o discurso dele, I have dream. Ele dizia, eu tenho um sonho. E o sonho dele era ver a América, os Estados Unidos, onde os negros tivessem liberdade entre a população. E aí ele morreu. Mas o seu sonho, as suas orações, continuaram tendo efeito na face da terra. E aí, então, os Estados Unidos já teve um americano negro presidente da nação mais poderosa da face dessa terra. Então, Martin Luther King, ele tinha esse sonho e orava. Então, ele morreu, mas a sua oração continuou tendo efeito. Mesma coisa Martim Lutero. Ele orava pedindo que os cristãos tivessem liberdade de poder ler a Bíblia livremente, de que o culto tivesse a participação dos cristãos, mas havia um jugo sobre os cristãos. Ele acabou morrendo. Aliás, antes de Martim Lutero, na verdade Martim Lutero era resultado da oração de John Hus. Aproximadamente 100 anos antes de Martim Lutero, um homem chamado John Hus, ele tinha o desejo de ver o povo servindo a Deus com liberdade, com a Bíblia na mão, pregar na linguagem do povo, não só na língua que era a ordem para ser pregada na época pela igreja medieval. E John Hus, ele então tinha um desejo e orava que isso acontecesse. John Hus morreu queimado na estaca pela igreja medieval.
E ele diz, hoje vocês estão matando um ganso. A palavra rãs significa ganso na sua língua. Mas daqui 100 anos, olha a palavra de um santo, nascerá um cisne que vocês não vão conseguir impedi-lo. E 100 anos depois nasceu Martim Lutero. E a igreja medieval não conseguiu parar Martim Lutero, e ele conseguiu traduzir a Bíblia do latim para o alemão e pregar na língua do povo e fazer os cultos ter a liberdade, a participação do povo. E surgiu aí um movimento acusado pela igreja medieval de os protestantes. Mas, o que eu quero dizer com isso? Eles morreram, porém o poder das suas orações não perderam seu efeito na face da terra. Ore, confie no poder da oração e eu tenho certeza que a oração pode muito em seus efeitos. A conclusão nos diz assim, todo cristão que disciplinar sua vida com a oração e a palavra de Deus, conseguirá manter a comunhão com o Todo-Poderoso e permanecerá para sempre. Aleluia! Chegamos ao final de mais uma lição e eu espero que você tenha absorvido, entendido bem esta lição. E domingo esteja na igreja para compartilhar com os alunos a lição de número 13. Deixa o teu ok, se aprofunde nos estudos, compartilhe esses vídeos e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.